Histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender, e tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar. Uma maneira muito certa e muito explicada. Uma paciência muito grande e a mim falta-me pelo menos a paciência, do que peço desculpa. Aquelas qualidades todas, poderia contar com pormenores uma linda história que um dia inventei, mas que assim como a vão ler, é apenas o resumo de uma história que em duas palavras se diz. Que me seja desculpada a vaidade que eu já cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda das que escreveram do conto de fadas e princesas encantadas. Quanto tempo isso vai? Na história que eu quis escrever, mas não escrevi. Na história que eu quis escrever, mas não escrevi, havia uma aldeia. Agora vão começar a aparecer algumas palavras difíceis, mas quem não souber deve ir ver no dicionário ou perguntar ao professor. Não se temam, porém aqueles que fora das cidades não concebem histórias nem sequer infantis, o meu herói menino tem as suas aventuras aprazadas fora da sossegada terra onde vivem os pais. Suponho que uma irmã, talvez um resto de avós e uma parentela misturada de que não há notícia. Logo na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal e, de árvore em árvore, como um pintacilgo, desce ao rio e depois por ele abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância a todos nos permitiu. Oh, que feliz ia o menino! Andou, fora rareando as árvores, e agora havia uma charneca rasa, de mato ralo e seco, e no meio de uma inóspita colina redonda como uma tigela voltada. O menino ao trabalho de subir a encosta, e quando lá chegou, que viu ele? Nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino, era só uma flor. Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio Nilo. No côncavo das mãos, recolhe quanta água de água lá cabia. Volta ao mundo a atravessar pela vertente, se arrasta 3 gotas que lá chegaram. Bebeu-as, a flor sedenta, 20 vezes cai lá. Tão caída, tão murcha, que o menino se chegou tão cansado, e como este menino era especial da história, achou que devia salvar a flor. A flor aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse um carvalho, deitava-se a sombra no chão. O menino adormeceu debaixo da flor. Passaram-se horas e os pais, como é de costume, começaram-se a afligir muito. Toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido, e não o acharam. Correram tudo e eram lágrimas tantas, e era quase só o pôr, quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivessem ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino a dormir sobre eles, resguardando-o do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada com todas as cores do arco-íris. Quando depois, passada pelas ruas, as pessoas diziam que ele ia sair da aldeia para fazer uma coisa maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história. Eu queria contar. Tenho muita pena não saber contar histórias para crianças, mas ao menos ficaram sabendo como a história seria e podiam contá-la de outra maneira e por palavras mais simples do que as minhas. Mas ao menos ficarão sabendo como a história seria e poderão contá-la de outra maneira com palavras mais simples do que as minhas e talvez mais tarde venham a saber escrever histórias para as crianças. Quem sabe se um dia virei a ler outra vez esta história, escrita por mim que me lês, mas muito mais bonita.